Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Altamiro Castelã, sou o diretor CEO da RioSoft. Esse já é o nosso quarto workshop. Essa é a primeira aula. Nós vamos cumprir aí uma maratona de 4 aulas, onde o tema vai ser Super Semana LGPD e o tema desse workshop será monetizando na LGPD. Uma coisa que é bem importante frisar, a gente está focando nesse workshop mais os profissionais do setor jurídico, tá? Mas antes de começar a falar, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos clientes, que são os clientes da RioSoft e que já estão utilizando as nossas plataformas de LGPD. Agradecer vocês por estarem aqui, por terem dado os depoimentos. Dar boas-vindas aos nossos membros da comunidade LGPD Advance, onde já são mais de 30 membros hoje já trabalhando com LGPD, na sua grande maioria advogados. Eles vão estar, alguns deles, passando por aqui, dando seu recado. Se você trabalha em outro segmento que não seja o setor jurídico, sinta-se à vontade. Esse é um seminário que ele vem para falar da LGPD no segmento jurídico, mas não quer dizer que se você trabalha em outra área, contabilidade, consultoria, ou se você está precisando implementar a LGPD, esse seminário também vai te ajudar, tá? A gente vai dar dicas importantes, vão ser 4 dias de conteúdos ricos na LGPD, e eu já pediria um favor para você. Vá dando seu like, vá compartilhando esse vídeo para que as demais pessoas também saibam dessa situação. Então, nós estamos aqui no workshop, né? Super Semana LGPD, monetizando a LGPD, tá? Eu gostaria de falar, como a gente está trabalhando muito com o segmento jurídico, que sem a advocacia não há LGPD, porque ela é uma lei. Então, se você trabalha com consultoria, contabilidade, ou é um profissional liberal que quer atuar na LGPD, a minha opinião é a seguinte: faça uma parceria com um profissional, com um advogado. Assim como, né, sem advocacia não há justiça. Eu gostaria de salientar que a advocacia é uma atividade que tem uma função social de grande interesse público, que constitui um pilar fundamental na administração da justiça, cabendo ao advogado defender os direitos e os interesses de seus clientes e lutar pela aplicação das leis. O advogado ele desempenha um papel fundamental na sociedade e para o bom funcionamento das atividades empresariais de um modo geral. Então eu gostaria de saudar todos os advogados e dizer que todos são bem-vindos nessa palestra. E vai ser uma maratona, porque são 4 dias conversando e mostrando as oportunidades que a LGPD traz, né? E a nossa ideia é compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos 3 anos, como também nos 15 anos no mapeamento de processos. O objetivo desse workshop é mostrar uma oportunidade única para quem quer trabalhar na LGPD. Nós temos uma metodologia exclusiva e testada por várias empresas. Acreditamos fortemente, vou repetir, acreditamos fortemente que podemos transformar a forma como a LGPD é conduzida, pois temos um mecanismo próprio e inédito, baseado nos conceitos da indústria 4.0. Por isso, o nosso desafio é torná-los prestadores de serviço em consultoria em 2 projetos simultâneos, com um valor aproximado de 50 mil K por mês. O que eu quero dizer com isso? Que se você trabalha com consultoria de LGPD no mercado, é muito a pessoa se arrastar aí por 6 meses num único projeto. Nós não. O nosso modelo de negócio, você consegue trabalhar. O que nós queremos fazer com você é o seguinte: é uma ponte ligando e transformando a sua forma de trabalhar. Ou seja, nós queremos transformar a sua consultoria, transformar seu escritório, criar uma situação de que você saia da situação A e vá para a situação B, com altos rendimentos mensais. Para isso, é preciso adotar uma metodologia que funcione. E a gente vai falando isso durante todo o tempo. Quer dizer, em alguns momentos eu quero pedir desculpa, porque você vai acabar sendo repetitivo, mas a transformação, ela tem que acontecer por osmose. E eu vou dar muitas dicas de como você consegue se transformar e ser um grande profissional na área de LGPD.
Eu gostaria de convidar o Dr. Fernando, ele vai dar o depoimento dele. Ele também é um dos mentores desse projeto, um profundo conhecedor da LGPD, e ele vai falar um pouco de conceitos e de oportunidades que tem dentro da LGPD. Eu queria agradecer ao Dr. Fernando, vai ter outros advogados que vão falar, então vamos ouvir aí, ver o vídeo do Dr. Fernando, tá? Olá, eu sou Fernando Sasso, advogado especialista em Direito Digital e em parceria com a RioSoft Sistemas desenvolvemos a ferramenta LGPD Advance, que auxilia e gerencia todo o tratamento de dados pessoais na observância e na conformação de empresas e pessoas físicas aos rigores da Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os dias nos deparamos com gestores de empresa nos falando que a empresa deles está 100% adequada à LGPD. O sistema foi todo preparado, colocaram senhas em todos os usuários, antivírus de última geração e até um firewall. Até aqui está tudo certo. Começar de forma errada é o maior equívoco que as empresas estão cometendo. Acredito que o setor jurídico vai ter muito trabalho nos próximos anos, justamente por causa do copia e cola. E quanto ao treinamento e conscientização de todos os funcionários e colaboradores sobre a lei, você já tem o de acordo de todos e sabe que todos estão aptos a trabalhar dentro do que determina a LGPD? É comum também ouvirmos que determinada empresa buscou na internet uma pré-formatação para a LGPD. As famosas planilhas prontas. Isso não funciona. Todas as rotinas e processos têm que estar mapeadas dentro de um sistema para a LGPD e que vai priorizar o gerenciamento da privacidade de dados. Quais as políticas de adequação serão utilizadas? Você mapeou os riscos? Você tem que estabelecer políticas de segurança. Como serão tratados os dados que você compartilha? Exemplo, uma nota fiscal que foi entregue a uma empresa transportadora. Quais serão os cuidados que serão levados em consideração? É por isso que nos meus projetos eu recomendo a metodologia LGPD Advance, que ela integra adequação de sistema, conscientização dos funcionários e adequação dos processos internos de toda a sua corporação. A Cartron Embalagens, antes mesmo da LGPD, nós tínhamos e temos sempre uma conduta muito segura e conservadora em relação a informações de terceiros, né? Por mais que a gente faça esse compartilhamento de dados, principalmente na contratação de colaborador, que eu acho que é onde pega mais e tem um peso maior, nós sempre tivemos esse zelo, esse cuidado. Então, bem antes mesmo de entrar a LGPD, nós fizemos algumas alterações no contrato de trabalho dos colaboradores, já trazendo a lei, né? Já trazendo o objetivo daquele contrato propriamente dito, com quem nós iríamos compartilhar, né? E, inclusive, passando para os colaboradores esse quesito da LGPD, da preocupação da empresa em relação ao compartilhamento dos dados pessoais deste colaborador. Depois que entrou o projeto mesmo da RioSoft, claro, isso melhorou muito mais os nossos processos. A segurança de que, de fato, aquilo que nós estamos praticando, nós estamos cumprindo, de acordo com a lei, né? De acordo com a lei da LGPD, que nos dá essa base legal. E aí, esse pacote, ele veio assim, minimizando a atividade operacional bastante, na realidade, né? Eu falei para ele, eu tenho conversado com ele, falei, olha, um projeto muito bem estruturado, parabéns, porque isso ajuda o usuário, né? Ter que fazer toda aquela parte de formatação, inserir os dados propriamente dito, né? Bom, esse é o depoimento do Dr. Fernando, vocês viram aí as explanações deles. Novamente, obrigado, Dr. Fernando, pela participação aqui do nosso workshop. Eu sempre, quando vou contratar alguém, comprar alguma coisa, você quer ver se essa coisa funciona em algum lugar. A RioSoft é uma empresa que tem 31 anos de mercado, né? Nós temos mais de 2.000 implantações em software de gestão empresarial, tá? É importante dizer que a gente começou numa garagem em 1990 e, como todo mundo que começou naquele início de ano de 1990, o Collor foi lá
e pegou toda a nossa reserva que a gente ia comprar os computadores, né? E nós perdemos então o nosso dinheiro e tivemos, com um esforço maior, uma persistência maior, lutar e aí montar a nossa empresa, construir a nossa empresa. E hoje a gente tem uma história bacana, são mais de 2.000 clientes utilizando os nossos softwares. E aqui é que começa um pouco da história. A gente não é dono da LGPD, a gente não quer fazer LGPD sozinha. Vocês vão ver, durante todo esse workshop, que o grande parceiro, que o grande irmão nosso de comunidade é o setor jurídico. Então, nós somos a empresa de mapeamento, de ferramentas para ajudar os segmentos a se adequar à LGPD, tá ok? Isso aqui que é legal. O nosso DA, eu gosto de dizer isso de uma forma bem clara e transparente, porque quando alguém pega e vê toda a nossa metodologia, o software que a gente desenvolveu, que é o AlvScan, que é um software desenvolvido para fazer o mapeamento, mas não é um mapeamento genérico, porque nós temos vários softwares, tanto internos como a gente contrata no mercado, de software para fazer mapeamento. O nosso software não. O AlvScan é um software desenvolvido para fazer a LGPD, para fazer a gestão da LGPD. Mas antes disso eu gostaria de comentar um assunto que eu acho importante, que é isso aqui. O nosso DNA foi forjado no mapeamento de processos. Por quê? Há cerca de 15 anos atrás, o governo brasileiro, e agora, nesse exato momento, o Softex também está fazendo uma nova ação para exportação de software. Então está tendo um novo movimento para a exportação de software brasileiro. E para exportar software, você tem que ter qualidade. Né? Você tem que ter um programa de qualidade contínua para que você consiga ter êxito na exportação de software. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil importa muito software e exporta muito pouco. Então o governo brasileiro vive fazendo programas para incentivar a indústria de software a exportar esse software. E dentro dessa política de melhoria de qualidade de software, existe uma coisa que é importante, que é o mapeamento do software, dos requisitos do software para desenvolver o software. Então nós fomos contemplados e fomos forjados em mapeamento. Então, onde é que está toda essa expertise que vocês têm de mapeamento? Onde é que vocês aprenderam isso? Isso não dá para aprender em 2, 3 anos. Nós estamos há mais de 15 anos fazendo isso. Então, essa é uma coisa que está no nosso DNA, essa questão de softwares e de mapeamento. Tá? Com o advento da LGPD, eu acho que foi um negócio até interessante no nosso caso. Antes da lei ser promulgada, nós já estávamos sendo questionados por alguns clientes de porte grande que a gente atende. Como é que vocês vão trabalhar com a LGPD? No primeiro momento, algumas pessoas de dentro da empresa até falaram assim, olha, isso não é problema nosso, a gente não vai se meter nisso, isso é coisa de advogado que vai ter que cuidar disso. Bom, nos primeiro mês da LGPD, então a gente só vai ter que ver lá essa questão de acesso, de tecnologia, vamos fazer um planejamento de roadmap de versões e vamos adequar os nossos aplicativos à LGPD e vamos ficar sossegados em casa, continuando a nossa vida e as pessoas do segmento jurídico que vão tratar disso. Né? Bom, deu-se aí 2, 3 meses, começaram a chegar as demandas dos nossos clientes sobre a LGPD. Aí é aquela coisa, que caminho seguir? Segue para cá, segue para cá, o que a gente vai fazer com relação à LGPD? E aí é que veio a pancada final em ter que empurrar a gente para dentro da LGPD. Chegou um e-mail, né, oficial de um grande cliente, que é um banco, e a gente trabalha no desenvolvimento de um aplicativo grande para esse banco. Chegou as planilhas para responder
sobre LGPD. E com aquela condicionante, olha, ou você me atende dentro da compliance e dentro do que pede a LGPD, ou você está fora. No primeiro momento, foi encaminhar e-mail para umas 10 pessoas de vários segmentos, inclusive para uma unidade nossa de Porto Alegre. Olha, nos ajudem aí, vocês têm uma experiência nisso, nos ajudem respondendo essas planilhas. Deu uns 2 dias, vieram essas pessoas, bateram na minha porta e falaram, cara, você viu o que é essa planilha? Eu falei, não vi, isso é com vocês. Cara, isso é LGPD, eles querem um mapeamento de tudo, querem saber tudo que a gente tem, querem saber de biometria nas portas, querem saber se a gente tem coisa nas gavetas, é um monte de coisa. Bom, eu abri a planilha, confesso que eu fiquei mais assustado ainda, e ali eu senti que a gente ia ter que investir um dinheiro muito grande para atender aquele cliente. Dinheiro em hora homem, porque a gente estava trabalhando com segmento administrativo da empresa, segmento jurídico, segmento de segurança da informação, segurança de banco de dados, desenvolvimento, analistas. Mais de 10 pessoas começaram a participar desse projeto. Sem exagero. Fora a turma de consultoria e de mapeamento de processo. Começamos a trabalhar no projeto e... Então, eram mais de 10 pessoas e a planilha, ela tinha lá as abas por segmento da empresa. Nós somos cerca de 150 colaboradores, né? E essas planilhas começaram a andar em versão. Versão que vem para lá, versão que vem para cá. Chegou um momento que era tanta versão e tanta versão que ia e que voltava, que a gente se perdeu um pouco nelas. Tivemos que reorganizar, perder mais um tempo, o pessoal de projetos, olhar planilha por planilha, acertar tudo. Naquele momento, eu vi que planilhas não poderiam formar ou ajudar em projetos complexos. Ali ficou claro para mim que projetos complexos não daria certo, né? Eu queria fazer uma pausa para essa informação que eu quero passar para vocês. Eu acredito muito que o Brasil, a partir aí de agosto, não só por causa da lei, né, da LGPD, da monetização, das sanções econômicas e as penalidades que a lei passa a vigorar a partir de agosto, mas porque o Brasil vai passar a crescer. A gente vai estar numa situação de vacinação tão elevada que vai tudo começar a funcionar normal. A percepção que eu já tenho hoje é de que a cidade, nós estamos falando de São José do Rio Preto, a cidade já está muito aquecida, já tem muito carro na rua, as pessoas estão sedentas para sair. E o que vai acontecer é que vai ter um crescimento de mais 5%, 6% nesse segundo semestre. E eu acredito muito que um dos segmentos que mais vai crescer é o segmento de consultoria. Então a gente vai ter aqui, um crescimento muito expressivo. Eu chamo a atenção para vocês aqui, que vai ser aqui que vai dar muito dinheiro, e os profissionais que estiverem preparados e que estiverem iniciando na carreira de LGPD vai ter aí uma grande chance de ganhar dinheiro e de recuperar o tempo perdido que foi essa pandemia aí, né? Como eu comentei com vocês, o banco veio, pediu para a gente fazer aquela planilha, nós tivemos que aperfeiçoar, melhorar a nossa forma de controlar a planilha, porque há cerca também de 15 anos atrás, era comum se trabalhar um pouco com planilhas em clientes, em fazer integração com planilhas, com o nosso RP. Mas isso foi coisa do passado, né? Planilha é coisa do passado. Se a gente olhar lá as administrações eu sempre coloco 15 anos, porque tem gente que vai mais, quer dizer, eu aprendi planilha em 1990, né? Então, planilha é um negócio, desde que tenha microinformática, desde que tenha informática, existiam planilhas antes da microinformática, né? E o grande desafio foi começar a pensar num sistema, né,
que resolvesse esse problema. E aí, assim, os desafios traz as soluções. Então, nós tínhamos um grande problema, nós identificamos que muitos dos nossos clientes iriam precisar dessa metodologia, iriam precisar dessa adequação, e que se a gente continuasse usando planilhas, nós íamos ter que ter 500 pessoas. Então, como é que a gente ia atender, como hoje a gente está atendendo a mais de 50 clientes simultaneamente, né, com planilha? Seria impossível, não há como fazer isso. E aí, então nós começamos a trabalhar a metodologia. Foi aí que a metodologia surgiu já em 2018. Bom, aí veio uma grande ideia, né, de implementação rápida, mapeamento em processos e cadastros, né, pré-formatados. Adaptamos esses conceitos que a gente já tinha na LGPD, né, no RP, através da versão Expert, e aí a gente então começou a trabalhar um modelo pré-formatado, coisa que apregoa muito a indústria 4.0, ou seja, é você criar uma versão de indústria que as coisas andem muito mais rápidas, né? E esse modelo de adaptação funcionou muito bem, e nós então passamos a usar a grande metodologia que a gente já tinha implantação de ERP na implantação da LGPD. Nós acertamos no alvo quando criamos o LGPD Advance. E o LGPD Advance, ele é uma versão melhorada de uma metodologia que a gente tem, que a gente chama de metodologia Express. O que é essa metodologia Express? Ela é uma metodologia em que a gente deixa todo o RP pré-formatado, né? Importamos as bases de dados do cliente, deixamos o cliente pronto para receber os treinamentos, e a partir daí nós então passamos a treinar o cliente a usar o sistema dentro da metodologia. Tivemos um caso inicial de um cliente que estava a cerca de 1.500 quilômetros daqui. Esse cliente não tinha como contratar uma quantidade grande de consultores para ir até a cidade dele, no interior do Mato Grosso. E ele fez um desafio. Eu vou até a empresa de vocês e vocês me ensinam e me ajudem a adequar os meus sistemas, a minha necessidade, aí na empresa de vocês. E nós aceitamos o desafio, pedimos um mês para ele, para ajustar, para importar as bases, as planilhas que ele tinha, né, para dentro do sistema, de forma ordenada, para um sistema de RP, e aí a gente convidou eles. Eles tinham a previsão de ficar um mês aqui. Nós, com 15 dias, nós mandamos eles de volta, no bom sentido. Nós entregamos o projeto implantado. E é a mesma coisa com a metodologia Express. Por isso que ela é uma metodologia única. Ela deixa pré-formatado esse mapeamento, os históricos de mapeamentos, eles já estão prontos. É só você fazer checklist. Esse não me interessa, isso me interessa. Esse mapeamento de risco, opa, esse me interessa. Então esse eu vou deixar no sistema. Esse não me interessa, eu flego e ele vai embora. Ou seja, eu consigo, de uma forma muito rápida, sentando com as equipes das empresas, dizer o que vai e o que não vai. Eu vou lá no Recursos Humanos, eu digo o que precisa e o que não precisa. Bom, como eu comentei com vocês, hoje, em função dessa consultoria, da capacidade que o nosso time tem de atender, nós triplicamos a nossa capacidade de atendimento, ou seja, a gente atende uma grande quantidade de clientes simultâneos e com a mesma equipe, quer dizer, não teve até por causa da pandemia, não teve aí um grande crescimento. O que houve, que está havendo, é que a comunidade de advogados, essa cresce semanalmente, mensalmente, ela cresce muito, ela quase que vai dobrando, hoje já são mais de 30
a advogados que já estão trabalhando dentro da nossa metodologia. E para dizer para vocês, nós temos uma meta aí de chegar até 250. 250 a gente para, não tem mais, tá? Então, esse é a meta que a gente tem estabelecida aí para esse time. Então, chegou nos 250, quem entrou, entrou, quem não entrou, aí a gente vai fazer uma avaliação, vai avaliar mercado, onde é que cada um está, aí vai ser aquela coisa, cidade A, lá no Rio Grande do Sul, e aí tem uma região, um potencial, então lá a gente aceita um. Determinadas regiões já tem muita gente, não aceita, quer dizer, aí vai ser aquela coisa bem seletiva, vai ter que preencher questionários, e a coisa vai ser um pouco mais rigorosa no cadastramento dessas pessoas dentro da nossa metodologia. Esse atendimento, eu acho que ele é muito esplêndido, a gente consegue resolver muita coisa de uma forma muito rápida. Nós temos um cliente em São Paulo que o diretor me ligou e ele falou assim, olha, eu preciso que você faça adequação na nossa empresa. Ele é um cliente com mais de 20 anos de RioSoft, em 4 meses. Nós enviamos a metodologia, treinamos eles e eles em 60 dias implantaram. E um recorde, a isto aí, vocês podem pesquisar no mercado. 258 mapeamentos de risco que foram identificados na empresa. 258. Vocês vão ver que esse tipo de implantação não acontece em empresas de pequeno porte. Nós temos montadoras de veículos usando a metodologia já adequada, empresas com 7, 8, 10 mil funcionários, com mais de 500 pontos de presença da empresa e tudo vai bem tranquilo. Eu pediria para vocês o seguinte, vá deixando as suas perguntas, se você tiver alguma dúvida, que eu fui falando aí, que a gente vai falando de uma forma rápida para respeitar o tempo que a gente programou, mas vai deixando suas perguntas. Em alguns casos a gente vai responder por e-mail, a gente vai responder dentro das plataformas, a gente vai tentar te responder, tá? Ou e até nos próximos vídeos vamos respondendo as principais perguntas, tá? Como eu falei, a gente está dobrando aí a nossa capacidade de atendimento, né? E onde é que a gente está ganhando esse dinheiro, né? A gente está ganhando dinheiro na produtividade, concorda? É na produtividade, uma coisa muito simples. Se você foi contratado para fazer um serviço e você fica lá 4 meses quebrando a cabeça e não consegue entregar o serviço ou entrega o serviço de forma ineficiente, você está perdendo dinheiro, está deixando o cliente insatisfeito. E se ele já é cliente seu, pior ainda. Você pode estar perdendo muito dinheiro com esse negócio todo, entendeu? Então o que eu falo para você é o seguinte, aonde é que a gente vai ganhar dinheiro nesse negócio? A gente vai ganhar dinheiro na produtividade. E o que a plataforma mais me ajuda? Hoje, a gente tem muitos projetos, né? E algumas pessoas estão nos perguntando e nos perguntam como é que a gente está ganhando dinheiro e ajudando os membros da nossa comunidade a ganhar dinheiro. É simples, gente, não precisa ser nenhum mágico, ser nenhum gênio para dizer que o dinheiro está na produtividade. Se você demora 4, 5 meses para entregar um projeto de adequação, primeiro, o cliente fica ansioso, insatisfeito, né? E segundo, você perde dinheiro, tempo, porque você não está atendendo outro cliente. Então, qual é a fórmula da metodologia? Como está tudo pré-cadastrado, o cliente tem lá os treinamentos para fazer todo o processo de adequação, você diminui o custo dele, porque quando você coloca 4, 5 meses, você fica cobrando o cliente e a coisa não anda, chega uma hora que o cliente não quer nem pagar você. Então, a metodologia te ajuda até nisso. Olha, você dá o trabalho, você distribui o trabalho, o software está adequado para que todas as pessoas também trabalhem nele, e aí todo mundo ganha dinheiro. E o cliente, que é o principal, que é o foco do negócio, o cliente fica satisfeito. Por quê? Você está entregando uma coisa rápida para ele. Bom,
Aí está sempre alguém perguntando como é que vocês chegaram nesse nível de satisfação do cliente, como é que isso foi montado para chegar nesse nível. É um grupo de mais de 10 pessoas. Uma coisa que eu costumo dizer, que software, consultoria, é sangue, suor e lágrima. Por quê? Se não tiver um esforço, se não tiver o quilômetro rodado a mais, você não chega nisso. A gente está nessa luta há mais de 3 anos e eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: essa equipe custa mais de 100 mil por mês. Multiplica isso por 36, 40 meses a gente trabalhando nisso, né? E esse investimento já foi realizado. Então, o que a gente tem feito hoje é compartilhado, é licenciado, é ajudado a nossa comunidade de advogados, de consultores, a usarem as ferramentas e não terem que gastar esse dinheiro, esse investimento todo que a gente já fez. Por isso que aí é um trabalho em equipe, de comunidade, onde todos saem ganhando. Gente, por favor, dúvidas, comentários, vá deixando aí. Nós vamos criar um podcast semanal. A gente já tem lá alguns podcasts, cerca de 10 podcasts que a gente já fez. Eles estão lá dentro do LGPD Advance, mas a gente vai fazer isso semanalmente. E para isso, é importante que você já vai deixando suas dúvidas, vai deixando seus comentários e sempre coloque as perguntas que a gente vai responder no podcast, tá ok? Eu acho que todos nós, se a gente não tem um inimigo em comum, nós temos um adversário em comum, que é o governo. Por quê? O governo, de certa forma, vai montar seus tentáculos, vai montar a sua modo de fiscalização, né? A autoridade aí de dados, com um objetivo: monetizar, tirar dinheiro do mercado. Há quem diga que a LGPD vai monetizar mais que multa de trânsito. Porque é simples, gente. Eu faço as contas aí, a gente tem alguns carros que andam, e eu acho que na nossa história a gente nunca pagou 40, 50 mil de multas ao todo de trânsito. Na história toda, uma multa da LGPD pode chegar a isso. No nosso caso, tem gente que vai chegar a 200, 300 mil. Como que uma multa vai gerar mais despesas, né, mais passivo na parte de multa do que a história inteira da multa de trânsito? Então, é preciso ficar muito atento. Eles vão multar, então as multas serão pesadas, as sanções serão pesadas, são várias as penalidades, desde a advertência. Uma coisa que é importante a gente dizer, a gente vai falar um pouco do artigo 50, o artigo 50 fala das penalidades e das conformidades. Se você se esforçar para estar em conformidade com a lei, você vai ser advertido. Agora, se você não fez nada, você vai ser multado. E as multas são pesadas. O desafio aí, que eu acho o maior desafio que nós temos que ter, é no que se diz ajudar os clientes. Por quê? Como a gente atende muitas empresas, e a percepção que eu tenho é de que elas não se deram conta do risco que estão correndo. Elas não se deram conta, pode ter certeza disso. Elas não se deram conta. Vai ter, na segunda aula, eu falo do tema da orientação do cliente. A gente tem que orientar o cliente, orientar as empresas sobre os riscos. Eu acho que isso é uma missão, isso é uma situação importante de se dizer, de ajudar o cliente. Independente de se a gente... Olha, uma coisa muito importante dizer, a gente está fazendo um seminário e falando aí muito mais em parceria, em montagem de comunidade, mas isso não quer dizer que a gente queira que você monte a comunidade, até porque a gente tem um coeficiente espiritual muito alto,
a gente trabalha muito na base da missão de cumprir. E nós tivemos uma reunião interna na empresa e os membros da comunidade LGPD, primeira comunidade nossa interna, e a gente falou uma coisa, eles me falaram uma coisa: a gente tem que democratizar isso, a gente tem que distribuir isso, a gente tem que permitir com que as pessoas usem isso, porque elas vão ter problema lá na frente. A pandemia vai diminuir, vai passar, mas a LGPD não vai passar. A LGPD não vai passar. Aí é que ela vai entrar para valer. Quer dizer, gastos astronômicos, governo sem dinheiro, a economia reagindo e começando a ter dinheiro. Aonde é que vai se tirar dinheiro sem mexer numa reforma fiscal? Na LGPD. Preste atenção nisso. Eu vou só pincelar isso, mas eu acho assim, eu pediria a todos que vocês lessem com mais atenção. Eu digo por mim, eu devo ter lido a LGPD umas 5, 6 vezes ou mais. E o artigo da LGPD, eu tenho ele no meu notebook, então eu estou sempre revendo ele, como para fazer essa aula aqui, eu revi ele, tá? Então, o que acontece é o seguinte, olha, no artigo 50, tem uma coisa que diz o seguinte: ao estabelecer boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, o controlador e o operador levarão em consideração em relação ao tratamento de dados. Ou seja, o controlador e o operador têm que cuidar dos dados. Tem que demonstrar comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados. Olha, sem exagero, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado ou ser assim um viés mais comercial. Mas se você entender a nossa plataforma, como ela é única, ela garante isso aqui para você. Se você adequar a sua empresa dentro da plataforma, isso daqui está resolvido. E o que é isso aqui? Isso aqui significa que você não vai levar cartão vermelho. Você pode levar um cartão amarelo por alguma coisa que deu errado. Mas se você adotou a metodologia, essa parte aqui está lá, ó, no mínimo, você já resolveu. Você não vai ser multado. Bom, a gente vai falar muito da plataforma. Por exemplo, uma das coisas que é importante é que pode acontecer acidente, né, e incidentes. Mas a plataforma, ela não é só software, ela não é só mapeamento, ela não é só política, ela tem uma outra coisa que é o treinamento. Nós temos um treinamento, um módulo de treinamento de EAD que orienta os usuários. Imagine vocês que nós temos uma empresa com mais de 500 pontos de presença. Como que você vai treinar 500 pontos de presença se você não tiver uma ferramenta de EAD que vá distribuir esse treinamento nesses 500 pontos? Quantos consultores precisaria ter? Um exército de consultores? Só tem um jeito de treinar via EAD. No caso da RioSoft, a gente tem uma situação, antes da pandemia, que consultor viajava, consultor ia para um lugar, consultor ia para outro, ficava uma semana fora. Como que a gente conseguiria treinar e juntar esses caras numa sala de treinamento? Era impossível, virava uma guerra. O que nós fizemos? Montamos o EAD, resolveu o problema. Aí, outra situação que eu gostaria de falar para vocês. Quem desenvolveu o salário de treinamento, ele fez questão de ler em média para cada princípio 2 livros. Então são 20 princípios, ele leu em média 20 livros para montar esse treinamento. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Como, responda para mim, como é possível você ficar atualizando planilha sem perder versão e se a autoridade chegar amanhã na sua empresa e falar: eu quero os seus dados, as suas políticas atualizadas agora? Que versão
que está isso na planilha? Sem software, desculpa, dá para funcionar. Nós começamos assim, mas a gente sofreu muito, muito mesmo. É difícil, assim, quando você vê uma plataforma como a nossa e vê as planilhas, fica muito difícil de trabalhar com as planilhas. Talvez e a gente vai repetir isso aqui, viu, em outras aulas, tá? Eu acho que esse aqui é o ponto central, é aonde todo mundo quer chegar. Eu vou dar um bônus surpresa. Eu vou dar esse bônus surpresa na terceira aula. No final da terceira aula, eu vou dar um bônus surpresa com relação a isso aqui, tá ok? Eu prometo para vocês que vai ter um bônus, vai ter 2 bônus surpresa. Na terceira aula, vocês me cobrem que eu vou dar o bônus surpresa. Aqui, como a gente está falando para profissionais dos segmentos jurídicos, eu quero falar segmentos jurídicos porque algumas pessoas trabalham muito bem no segmento jurídico, mas não tem uma OAB, mas trabalha bem, não quis fazer OAB. Olha, o pilar número 1 na nossa concepção entra o segmento jurídico. Não que nenhum desses, todos esses pilares aqui da nossa metodologia depende do jurídico, tá? A plataforma, ela foi construída pelo nosso departamento jurídico, né? E pelas parcerias que vem entrando na comunidade jurídica. Então, não é um negócio, o mapeamento de processo foi importante, as equipes de mapeamento trabalham juntas, integradas, mas então o que acontece? Aqui, a hora que você vai pegar o contrato do cliente para fazer a adequação da LGPD, você já tem que pedir já os contratos e os termos e começar, olha aqui, a planejar. Bom, fechamos o contrato, estamos planejando. O que nós precisamos fazer? É a coisa mais difícil que você tem, cara. Você tem que conscientizar os líderes e até os manipuladores de dados de pessoas físicas dentro das empresas, que elas têm que ter a consciência de que os dados são sensíveis. E é treinamento, é EAD, e se você quiser, até aplicar prova. Entendeu? Então você dá o treinamento, ele assina que ele recebeu o treinamento, aplica uma provinha, monta isto, xeroca, digitaliza, faz tudo, depois está todo mundo treinado. Porque o primeiro ponto, se a autoridade chegar em você mostrar que você teve mapeamento, que você teve gap, que o DPO está cuidando, a autoridade vai perguntar o seguinte: vem cá, mas você treinou sua equipe? Olha aqui, eu tenho a prova que eu treinei. E se o treinamento for um treinamento a gente faz muita reunião em pé, né? Aquele treinamento, olha gente, é importante a gente se adequar à lei, todo mundo fica atento com os dados de cliente. Isto para a autoridade não vai valer. Eu acredito que não. Ele vai ter que fazer um esforço muito grande para acreditar que você deu esse treinamento e um esforço muito grande para relevar que o incidente aconteceu mesmo tendo o treinamento em pé. Entendeu? Então, o treinamento, ele é algo extremamente importante. E todo time tem que estar treinado. Se ele não estiver, você pode ter problema. As histórias aqui, a gente ficaria semanas contando histórias de problema de vazamento de dados e não vai caber aqui, talvez nos podcasts. Eu já até comentei em alguns podcasts falando de vazamento de dados, de indústria de imóveis, enfim, tem um monte de história que eu já contei de vazamento de dados. Bom, mapeamento é o 3. Esse data mapping, eles estão todos prontos. Aí está o trabalho, mais de 260 riscos já mapeados. Ah, mas eu vou trabalhar num nicho e num segmento que ainda não está tudo mapeado. Não está tudo mapeado. Beleza, vá lá, identifique quais são esses riscos, input na ferramenta
e está resolvido. Falar para você que vai estar 100%, eu não acredito que a gente consiga resolver isso, mas que vai estar, grande parte vai estar pronto. O Gap Analytics, né, é a definição das políticas de adequação. Aqui, eu queria falar para vocês o seguinte, isso está pronto. Isto vale um dinheiro que você não acredita. Muito dinheiro. Por quê? Para cada mapeamento, você tem que escrever uma política. E escrever uma política, discutir essa política com o cliente, sei lá, 5, 10 horas, 2 dias, 16 horas, para cada política. Não é um negócio que você escreve um textinho, está aqui, não. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente vai tratar o dado? Sabe quantas políticas a gente tem pronta? Mais de 60. Multiplique isso por, sei lá, 6 horas, dá 360 horas. Isso, raso. 360 horas. Faça a R$250 a hora e vê a conta que dá. Só aqui. E não tem jeito. Sem isso aqui pronto, não tem LGPD. Não tem como fazer LGPD. Bom, aí você tem que ter o PDCA, que é um plano contínuo, né, de ação, né? Sem o DPO, sem os roadmaps, sem acompanhamento jurídico dos riscos das políticas, não tem jeito. Então veja, gente, o tempo todo tem que ter gente do segmento olhando isto. Ah, vocês fazem isso? É isso que nós fazemos. A nossa equipe faz isso. Agora, isso quando treinados, os advogados também vão fazer. O segmento jurídico, como queira, também vão fazer. Então, essa aqui, ó, é o segredo. Aqui é o bolo pronto. Essa parte aqui, de 4.0, de consentimentos, de anonimização de dados, de inteligência artificial, nós vamos tratar num outro workshop. A RioSoft é uma das poucas empresas no Brasil que fez curso lá fora de inteligência artificial e está aplicando isso nos seus aplicativos. Então, o que acontece? A gente tem casos e empresas que elas têm situações muito diferentes. E essas situações, elas exigem inteligência artificial. Principalmente no consentimento. Esse dado vale, esse dado não vale. Esse dado vale numa situação, não vale em outra. Outra coisa, contratos. Quando você está fazendo um contrato, agora o contrato tem validade. Você pode estar fazendo um contrato de atualização, de autorização de usar a imagem do funcionário. Mas ela tem validade. Essa validade venceu e você continua usando, o que vai acontecer? Você vai ter sanções. Então é muito importante você trabalhar com softwares que não é só LGPD, é gestão dos assuntos que envolvem LGPD, que é muito mais que LGPD. Como isso é uma situação nova, a pandemia atrapalhou muita gente, as pessoas não estão falando muito disso, mas isso é imprescindível na LGPD. E a RioSoft, ó, está 100% nisso aqui. Pouquíssimas empresas têm uma metodologia embarcada com uma situação dessa. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos os motores, os acessórios. Você é a montadora. Você é que vai montar o carro, é que vai montar a adequação. E vocês vão ensinar a gente a montar a adequação? Ou se vamos, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E é para isso que a gente está conversando aqui. Então, para que isso fique bem claro, nós trabalhamos, eu costumo brincar muito na situação do garimpo. Imagina lá na Serra Pelada lá, tem os garimpeiros que vão lá e ficam lá garimpando. Nós somos os vendedores de ferramentas. Nós vendemos as ferramentas para que as pessoas trabalhem no mercado, para que as pessoas trabalhem em suas regiões, mas tendo aqui o suporte de uma grande equipe que vai ajudar você. O tempo todo é importante ter o saber jurídico,
para discutir as políticas prontas, para ficar de olho no pessoal. Quer dizer, se você não tiver uma visão de projeto, você também não vai conseguir tocar. Por quê? Como a gente comentou, você vai estar lá fazendo a mão na massa. Você é o cara, a pessoa, o consultor, né, que vai estar no front atendendo o cliente. Se você não tiver um planejamento, você também pode ter problemas aí de acompanhar esse pessoal. Então, é revisando o tempo todo esse trabalho. Eu vou fazer mais uma analogia, mais uma brincadeirinha para encerrar hoje. E eu vou contar essa historinha que veio da minha cabeça, mas que eu acho legal e que cabe bem do que a gente está falando aqui. Tá? Mas é para ilustrar, para que vocês entendam esse momento. Vamos fazer uma analogia de que seus pais estejam fazendo 50 anos de casado, lá uma bodas de ouro, e aí, quer dizer, quando a família, os irmãos se reúnem para conversar sobre esse assunto, quer dizer, o entusiasmo é geral, fica todo mundo muito feliz, teus pais juntos, aquela coisa toda, né? A gente sabe, eu já perdi os meus, mas a gente sabe quem tem, e eu já fui em festas assim, o quanto é maravilhoso, o quanto é gostoso encontrar os parentaiada toda. É um negócio indescritível, chega a ficar arrepiado de tão legal que é. Bom, e aí eles vão dividir os trabalhos. Um irmão vai fazer uma coisa, quem está mais abastado, que está mais animado, já coloca mais dinheiro na mesa. Não, deixa que eu faça aqui, essa parte é mais... Deixa comigo que essa parte eu vou cuidar. E sempre tem o irmão ou a irmã que é mais criterioso, que é aquela pessoa mais minuciosa, e que talvez nem tenha tanto dinheiro, mas que sabe o que quer e o que está fazendo, né? Então tá aí a festinha da família aí, e a irmã tá de olho, e ela já começa a pegar no pé de um e de outro, né? Com os detalhes, né? Olha, cuidado com o cara do som, tem que ser uma coisa com música mais antiga, não pode ser moderna, não pode ser esse DJ. Ó, você do bolo, tem que ser um bolo especial. Bolo de 50 anos tem que ser um bolo especial. E você ficou encarregado do bolo, das bebidas, lá, que seja o chopp, o vinho, as coisas que vai ter, o buffet lá que vai cuidar. E deram para você cuidar do bolo. Tudo bem? Vamos cuidar do bolo. Hã? O que você faz? Vai lá, entra no Google e vai pesquisar como fazer um bolo, né? Vai no supermercado comprar os ingredientes. Isso eu vou dizer para vocês, isso aqui já está me cheirando, desculpe a expressão, né? As planilhas de LGPD da internet. É igualzinho. Ah, olha, pintou um belo de um cliente e eu vou fazer o bolo sozinho, né? Só que tem uma coisa muito óbvia. Eu acho que se numa cidade de 5.000 habitantes, e eu conheço uma cidade assim, lá no caso dessa cidade tem 2 confeiteiras. Então, 2.500 pessoas para cada confeiteira, mas que seja 1.000. Dificilmente você vai ter esse dom de ser confeiteiro para fazer um bolo maravilhoso para seus pais de casamento de 50 anos. Aí então aqui começa o problema. É a mesma coisa que acontece com as empresas. Começa a ter os riscos da coisa não dar certo. Pela sua boa vontade, experiência, você até consegue fazer um bolinho, olha que bolinho bonito. Mas não é um bolo de 50 anos. Mas aí você tem que lembrar dos costumes sociais, né, que são as regras. Alguma forma você tem que mostrar o quanto essas pessoas são importantes. E você, como uma missão que lhe foi dada, você vai querer cumprir essa missão, né? Então, é nesse momento que você tem que ter a experiência de fazer um bolo diferente, fazer um bolo não só bonito, mas um bolo gostoso, único, exclusivo, porque nenhum cliente é igual ao outro. Aí entra uma coisa que é assim, o tempo vai passando, os clientes começam a chegar,
os parentes começam a chegar, né? E como a gente sabe, né, eles sempre chegam antes, quer dizer, vira aquele atropelo, é gente que vem visitar, é gente que vem tomar café, é parente que está na casa de não sei quem, quer dizer, é uma alegria só. E os custos? E o tempo? Quando eu falo para você que você não pode perder muito tempo num cliente implantando, adequando a LGPD, é nesse sentido. Então você tem que desenvolver projetos que sejam rápidos, que os problemas sejam resolvidos de forma rápida, que esteja tudo bem ajustado, que, portanto, a minha avaliação, o correto seria realizar parcerias com quem domina o assunto. Quem é o assunto? É a boleira. Quem é o assunto na LGPD? Quem já conhece um pouco, quem sabe, quem leu bastante. A gente vai falar nas próximas aulas de como se preparar para você ser um bom profissional da LGPD. São 4 aulas. Vamos voltar. A NPD, ela vai estar sedenta para lhe controlar. A sociedade vai começar a provocar a NPD sobre frustrações que eles estão tendo com relação aos seus dados que foram vazados, problemas que estão tendo com ligações importunas, dados que foram vazados que viraram fraude, enfim. Os problemas são os mais diversos. E aí tem uma coisa que eu costumo falar o seguinte, a frustração maior, que pode ser a dos seus pais, se você tiver feito uma festa fraca, um bolo que não foi legal, é as redes sociais. Porque uma coisa que eu acho assim muito importante você saber, a LGPD prevê publicidade nos incidentes e infrações. Isso vai ser público, não vai ter juiz que vai pôr isso debaixo do pano. Quer dizer, isso vai dar muito trabalho para o segmento jurídico ficar escondendo isso. E a hora que os concorrentes seus descobrir que você teve um problema, eles vão colocar isso nas redes sociais. E eles vão querer te moer. Vão querer moer o seu cliente. E você, como advogado, consultor, como ficará? Não dá para arriscar. Essa situação é crítica. Quer dizer, a publicidade, muitas vezes, ela vai ser mais penosa do que a própria multa. E então, nós temos que ter consciência disso e conscientizar os clientes, porque aí é que está. Talvez o cliente não sabe o que está acontecendo. Temos o bolo pronto, único, tudo certinho, as receitas recorrentes estão acontecendo. E certamente, se você começar a pensar em fazer bolo pronto, em aplicar conceitos da indústria 4.0, de entregar as coisas mais blocadas e prontos, funcionando, o que vai acontecer com o teu faturamento? Vai aumentar. E aumentando, as suas receitas vão aumentar, o seu patamar de vida, sua condição financeira começa a mudar. E não é difícil fazer isso. Eu não sei o quanto você acha que isso é plausível, mas nós temos bastantes testemunhos que isso é possível, que isso é fácil, não é difícil de fazer. É um conceito. É o conceito mais moderno que se tem hoje dentro da indústria, que é a indústria 4.0, que é você entregar isso em bloco, você entregar isso pronto, é você fazer com que o cliente apenas valide alguns dados e ande rápido com esse processo. Se você começar do zero em planilha, não dá tempo. Na próxima aula, a gente vai continuar com essa maratona. A gente vai colocar mais vídeos aí na sequência de depoimentos dos nossos clientes. Mas o importante é dizer que é uma maratona. Que ela não termina aqui. Você que está no segmento jurídico ou que está no entorno disso tudo, né? Você tem que saber que é uma maratona. Isso aqui não é uma corridinha só, não é um jogo só. Nós temos mais 3 aulas além dessa. E depois, muito trabalho de mentoria, muito treinamento, mais de 100 horas lá dentro da plataforma para te treinar. Então não é uma coisa simples. E as dicas que eu vou te dar, você tem que participar realmente de uma maratona. Até a próxima aula, né? É quarta-feira, às 17 horas. Eu pediria para vocês que deixassem aí os comentários,
deixe suas dúvidas, perguntas. Se tiver que entrar lá na plataforma, fazer alguma pergunta, chamar a gente em chat, chamar lá nos e-mails de contato, a gente vai responder, a gente está sempre à disposição para ajudá-los nessa maratona. Meu muito obrigado e até a semana que vem não, né? Até quarta-feira e até lá. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Wilson José Demore, eu sou advogado e atuo há mais de 20 anos no setor empresarial. Eu conheço a RioSoft há mais de 25 anos e tenho uma parceria longeva com ela em sistemas administrativos e de folha de pagamento para alguns dos meus clientes. Recentemente indiquei para um cliente meu aqui de Araraquara, a empresa Sangra d'Água, a plataforma LGPD Advanced da RioSoft. Nós sabíamos que o tempo era curto e que a metodologia usada pela empresa iria nos auxiliar à adequação da lei sem atropelos. É por isso que para meus clientes eu sempre indico a plataforma LGPD Advanced da RioSoft. Um grande abraço e até mais.